Fala aí galera, tudo beleza? Tranquilo com vocês? Estamos aí para mais uma aula de redação e nós vamos dar continuidade naquilo que nós já vimos falando nas últimas aulas. Nós estamos vendo a respeito das características da dissertação. Então nós vamos hoje para as características da dissertação parte 2, fechou? Essa aula é bem importante, muito importante, então eu preciso que você esteja muito atento para que você consiga pegar, captar o máximo que você conseguir, beleza? Então a nossa aula de hoje é características da dissertação, parte 2, certo? O nosso objetivo é simples, compreender e memorizar as características desse gênero. Qual é o gênero? Dissertativo, argumentativo. Então, nosso grande objetivo é compreender e memorizar as características desse gênero textual, que é tão importante nas provas, nos exames que vocês farão. Professor, você já está falando em exames, por exemplo, o exame do Enem, o exame dos vestibulares. Cara, sim, você está no primeiro ano, talvez você não tenha entendido ainda, mas você já está sendo preparado para um vestibular, para o Enem. Já começou a sua preparação e nós estamos bem focados nisso, certo? Apesar do coronavírus, estamos focados nisso, não vamos perder esse foco, beleza? Galera, então vamos para a nossa aula de hoje. O princípio continua o mesmo, né? Que é o princípio de individualidade. Eu coloquei ali ler e escrever. Por quê? Para você produzir uma boa redação, você precisa ter uma boa leitura. Você precisa ser um bom leitor, ler vários gêneros diferentes, certo? Isso vai te dar bagagem, vai te dar aí uma estrutura para que você produza bons textos. E escrever, cara, você precisa treinar muito para que você fique bom em redação. Redação é treino, certo? É prática. Eu deixei um versículo para vocês, fica lá no livro de Abacuque 2, Abacuque 2:2. Olha aqui que diz esse versículo. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Ou seja, é para deixar visível, para que as pessoas consigam ler. Vamos lá, gente! Nessa aula, então, eu vou começar com algumas dicas. Essas dicas são bem práticas a respeito de redação. Dicas práticas de redação. Você vai ver aqui algumas dicas que são importantes e se você se atentar a essas dicas, você será um ótimo, um excelente escritor. Suas redações ficarão muito boas. Beleza? Vamos lá então, começando com a primeira dica. Cara, como estudar redação? A redação ela é tão importante que no Enem, por exemplo, ela vale a metade da nota, cara. Metade da nota é redação. 1000 pontos. Apenas 1000 pontos. Ou seja, ela é extremamente necessária, extremamente importante. Então você precisa manjar do assunto, você precisa mandar muito bem. Na faculdade, por exemplo, quando você vai escrever qualquer texto, você precisa fazer muito bem feito. Monografia, TCC, isso é importante. É imprescindível que você conheça as dicas, as práticas, as características de uma boa redação. Vamos para a primeira? Então vamos lá. Como estudar redação? Primeiro, gente, o ato de produzir textos, ele precisa se tornar um hábito. Ou seja, você precisa ter esse hábito de escrita. Trocando em miúdos, você precisa escrever muito, você precisa praticar muito. Então a prática ela vai te levar aí a uma excelente escrita. Você precisa do hábito, fechou? Depois, segunda dica prática que é muito importante, saiba exatamente o tipo de texto que você irá produzir. Nós estamos falando aqui do texto dissertativo argumentativo, certo? Esse é o gênero textual que nós estamos vendo. Mas nós temos, por exemplo, carta. Cara, carta já caiu na federal, né? E geralmente eles trazem novamente
esse gênero, então fique muito atento. Carta, crônica, conto, você precisa saber identificar qual gênero textual você pretende produzir, você pretende escrever. Outra dica prática que é muito importante: leia as redações que obtiveram boas notas nos exames. Cara, isso daqui é uma dica top para você. Leia as redações 1000. Leia as redações dos caras que tiraram a nota máxima. Por quê? Porque quando você está lá lendo esse tipo de redação, você vai pegar as ideias, você vai ver a maneira que o cara escreve, você vai ver as palavras que ele utiliza para ligar aí um parágrafo ao outro. Lembrando que o gênero dissertativo argumentativo, galera, ele precisa de coerência, ele precisa ter um sentido adequado, ele precisa ser coeso, né? Claro, aí, objetivo. E esse sentido é um parágrafo completando o outro. Nós vimos na aula passada que existe uma estrutura básica: introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a estrutura do texto dissertativo argumentativo, não passa disso. É isso, a forma já está feita, é assim que faz. Então é importante você ler redações que são boas, redações que foram nota 1000 nos exames aí, nos vestibulares. Vai te ajudar demais, vai te dar ideias, vai te dar uma boa bagagem para você escrever uma redação nota 1000. Eu acredito em vocês, eu acredito que eu estou dando aula para uma galera top. E essa galera daqui 3 anos, 2 anos e meio, não são nem 3 anos, gente, 2 anos e meio, vocês estarão com uma redação top nos exames, no Enem, na Federal, qualquer vestibular que você fizer, você vai ter uma redação muito top. É um privilégio para nós, para vocês, termos o projeto de redação aqui. É um privilégio. Toda semana você produz uma redação e você recebe uma redação corrigida. Isso é muito bom. Não são todas as escolas que têm esse projeto. Aproveita, galera, aproveita que é uma chance de ouro. Então é uma parada muito legal que você tem a oportunidade de ter em suas mãos, certo? Outra dica prática: treine as propostas de diversas áreas. Por exemplo, você vai escrever lá uma redação sobre a área da saúde. Cara, busque sobre isso, leia sobre isso. O que está acontecendo na área da saúde que é importante? Nós estamos vivendo nada mais, nada menos do que uma grande pandemia. Ou seja, um vírus mundial, cara. Bem rapidinho, pandemia e epidemia. Epidemia é local. Por exemplo, um estado, um país que esse vírus se alastra. Pandemia universal, mundo todo. Leia as propostas de diversas áreas. Área da saúde, área da segurança pública, são áreas que são importantes e que tendem a cair nos vestibulares. Segurança pública também é uma área extremamente importante. Uma outra área, a área da educação, também é muito importante. Fique antenado, busque conhecimento nessas áreas. Pesquise, corra atrás, que a sua redação vai ser nota 1000. Eu tenho certeza que você vai mandar muito bem. Dentre outras áreas que são também extremamente importantes. Citei algumas só para você ter uma ideia, certo? Cara, decore, eu coloquei ali, ó, decore pelo menos 10 conjunções. O que são conjunções? São termos, são palavras que ligam orações, ou, simplificando, são palavras que ligam frases, certo? Orações, frases, conjunções são extremamente importantes. Por exemplo, nós temos uma conjunção conclusiva. Eu vou te dar um exemplo. Logo. Se você colocar logo no seu texto, existe uma probabilidade do seu texto ficar mais conceituado, com uma nota melhor. Logo é uma conjunção conclusiva, então decore pelo menos 10 conjunções, no mínimo 10, certo? Eu coloquei outra coisa ali também, modalizadores. Cara, decore modalizadores. Você não ouviu falar sobre isso ainda, é a primeira vez que você vai ouvir falar sobre modalizadores. O que são os modalizadores? São termos também, são palavras também. Podem ser advérbios, podem ser conjunções, ou até mesmo aí palavras de outras classes gramaticais que você vai utilizar
para que a sua redação seja uma redação muito top, muito boa. Eu coloquei alguns exemplos de modalizadores. Olha os exemplos que eu coloquei. Coloquei ali os mais simples. Cara, tem uma lista. Pesquise essa lista de modalizadores que a sua redação vai ficar rica, vai ficar muito boa. Olha ali alguns que eu coloquei. Alguns modalizadores. É provável que serve para ligar os parágrafos, serve para você ligar as ideias, ter coerência no seu texto. É possível que um outro modalizador, certo? Dessa forma, sendo assim, todas essas expressões que eu citei para vocês são modalizadores textuais, servem para deixar o seu texto melhor, mais conceituado. Continuando, uma outra dica super importante, super interessante. Cara, decore dados, decore mesmo, né? Decore, isso você precisa decorar. Decore dados que possam ser usados em diversas redações. Decore dados da área da saúde, né? São propostas diferentes. Decore dados da segurança pública, os números da violência, os números da saúde. Decore esses dados, que eles são importantes, que eles são aí, vão te ajudar muito nas suas redações. Outra dica importantíssima: releia os seus textos com frequência. Quando você pratica isso, quando você relê os seus textos, você vai percebendo aquilo que está errado. Aqui eu podia ter melhorado, eu podia ter escrito isso, aquilo. Você consegue ter uma percepção melhor da maneira com a qual você está escrevendo. Então leia o seu texto com frequência. Isso vai ajudar você numa evolução, numa melhora na sua escrita. Outra prática: treine com exercícios isolados. Como assim? Por exemplo, pega um dia e você vai treinar só introdução. Cara, nesse dia eu vou só treinar a introdução. Eu vou escrever aí 5 introduções. Escreva 5 introduções diferentes. Treine essa parte. No outro dia, vai para treinar o desenvolvimento. Escreva 5 desenvolvimentos diferentes sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. No outro dia, 5 conclusões. Isso vai fazer da sua redação uma redação nota 1000, que é o grande objetivo nosso. Pelo menos chegar perto do 1000 é o nosso grande objetivo. Por que não 1000, né? Então, olha só, treine o seu texto nas estruturas isoladas. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Vai deixar você muito bom, muito fera. Outra coisa importante, outra dica, outra prática que é importante. Qual é a melhor frequência de produção? Cara, eu vou te dar uma dica legal. Olha só, o ideal é que você escreva pelo menos uma redação nova por semana. Professor, nós já fazemos isso no projeto de redação. Cara, olha que legal. Nós, vocês no caso, eu não escrevo, já escrevi muita redação, escrevo ainda, mas agora menos. Mas vocês escrevem uma redação toda semana. Toda semana vocês estão praticando. A dica é essa, no mínimo uma redação por semana. Isso vai te deixar fera, vai te deixar craque. Sempre reavalie o seu texto na semana seguinte. E é legal também que no nosso projeto de redação, você, no mesmo dia, você recebe a sua redação corrigida da semana passada e já produz uma redação nova. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Nós estamos treinando para deixar vocês muito bons, excelentes nisso, certo? Principais objetivos dos textos dissertativos e argumentativos. São eles, os principais objetivos. Convencer e persuadir. Convencer e persuadir são sinônimos. A ideia, a intenção é a mesma. Persuadir é convencer por meio de palavras, certo? Então, o seu texto dissertativo ou argumentativo, ele precisa ser persuasivo. Ele precisa convencer o leitor por meio da escrita. O objetivo também do texto dissertativo e argumentativo é defender um ponto de vista. Você vai defender
por meio de argumentos. Defender um ponto de vista, uma ideia, um conceito, isso é defender um ponto de vista. Você vai utilizar também, você vai usar argumentos convincentes. Cara, não é qualquer argumento. Você precisa pensar, você precisa ter muita leitura para que você escreva argumentos que sejam convincentes. A pessoa precisa ler o seu texto e ela precisa, no mínimo, refletir sobre o assunto. Então, os seus argumentos precisam ser muito convincentes. Beleza? Um outro objetivo do texto dissertativo argumentativo é você escrevê-lo na terceira pessoa. Gente, você não pode, de forma alguma, por favor, não faça isso. Não faça isso. Você não pode colocar o seu texto dissertativo argumentativo na primeira pessoa. Nunca! Não faça isso. Se você lá no Enem, lá na Federal, se você escrever o seu texto na primeira pessoa, o seu texto é zerado. Você sabia disso? Eles nem vão corrigir a sua prova, o seu texto é zerado. Então não escreva na primeira pessoa. Texto dissertativo, argumentativo, na terceira pessoa, sempre. Por exemplo, falamos. Não, falamos é a primeira pessoa. Professor, como que eu vou colocar então? Fala-se. Então, não é falamos. No texto dissertativo argumentativo, usa fala-se. Fala-se muito sobre a violência no Brasil e não falamos muito. Fala-se muito. Fechado? Não esqueça isso. Essa dica é extremamente importante. Tipos de argumentos. Nós vimos um pouquinho disso na aula passada, mas agora vamos focar, vamos reforçar. Um argumento que é muito importante, muito usado, é o argumento de autoridade. Como assim um argumento de autoridade? É um especialista na área. Se nós vamos falar sobre segurança, quem é o especialista da área? O cara que é fera, que é mestre em segurança. Então nós vamos pegar os argumentos desse indivíduo. Nós vamos falar sobre educação. Nós vamos buscar que autoridade para falar sobre educação? O ministro da Educação é um cara top para falar sobre isso. Professores também, sim, coordenadores e assim vai. Argumentos de autoridade. É o especialista na área, o especialista no assunto. Outro tipo de argumento, muito usado, alusão histórica, ou seja, você vai trazer a história para o nosso contexto, que é também uma forma de comprovação, uma forma de comprovar fatos, certo? Então, a alusão histórica também é um tipo de argumento extremamente importante. Comprovação de fatos também é um argumento importantíssimo. Aqui você pode enriquecer muito a sua redação. Uso de dados. Cara, como assim? Você vai usar lá porcentagens, estatísticas. Existe uma pesquisa que é feita para você adquirir, para você obter esses dados. Esses usos de dados são importantíssimos. Beleza? Vamos ver um pouquinho a respeito das competências. Eu preciso ser bom em quê? Em qual área? Em quais pontos? Olha só esses pontos que você precisa ser muito bom. A sua linguagem, a sua maneira de escrever precisa ser adequada ao gênero textual. Estamos falando de dissertativo argumentativo, linguagem muito formal, culta. São palavras mais formais. Quando nós vamos escrever, por exemplo, uma anedota, cara, na anedota você pode usar gírias, enfim, pode trazer uma linguagem mais coloquial, diferente desse gênero dissertativo que nós estamos estudando. Então, a linguagem do seu texto, da sua escrita, ela precisa estar adequada ao gênero que está aí sendo proposto. Fechou? Olha outra coisa importante, o tema. Gente, tem uma galera que se perde aqui, ó. Tem gente que zera a redação, tem gente que perde muita nota porque foge ao tema. É importantíssimo você ficar no tema. Fica no tema, se liga, presta atenção, se concentra nisso. Não pode se perder ao tema, não pode falar de outra coisa. Você precisa cuidar para não fugir ao assunto. Beleza? São dicas, são características para você
mandar ver na sua redação. Outra competência que você precisa ser muito bom: utilizar com clareza os argumentos, ser coerente, ser claro, ser objetivo, transmitir a sua mensagem de forma que o leitor vai conseguir entender no momento de ler o seu texto, a sua redação. Ser coerente nas ideias expostas, né? Tem a ver, sinônimos. Trabalhar as propostas de intervenção. O que são as propostas de intervenção? São possibilidades de resolvermos os problemas. Então, a proposta de intervenção e resolução de problemas, a mesma coisa, é o mesmo objetivo. Exemplo de uma boa redação. Eu trouxe para vocês um exemplo de uma boa redação. Tá? Essa redação, eu gostei dela, é uma redação que ficou bacana, merece aí uns 900, tranquilo, no Enem ou no vestibular. Em casa você vai conseguir ver o slide, você vai conseguir visualizar melhor, certo? Só para comentar um pouquinho a respeito dessa redação, tentar colocar em prática tudo aquilo que eu já passei para vocês em termos teóricos. Vamos lá, olha o tema: as dificuldades de promover o voluntariado. O tema, o cara vai falar sobre ser voluntário. Quais são as dificuldades de promover esse tipo de ação de voluntariado? Olha só, ele começa aqui, introdução. A introdução fica bem clara, fica bem escrita, bem posta, bem na cara. A perceptível falta de disposição e prontidão ao voluntariado se deve ao crescente individualismo na mentalidade dos seres humanos, ainda que vivam em sociedade. O cara aqui, a pessoa, o indivíduo que escreveu essa redação, já pegou a tese, já defendeu a tese. Qual é a tese? A falta de disposição e de prontidão em relação ao voluntariado. Essa é a tese, é sobre isso que essa pessoa vai escrever. Vamos comprovando. Olha só, ele usa um modalizador. Lembra que eu falei para vocês 10 conjunções ou modalizadores que têm o mesmo objetivo? Ele usa aqui, ó, naturalmente. Naturalmente é um modalizador ou um modalizador, na verdade. Olha só, naturalmente, o indivíduo não possui por si só a capacidade de ser solidário, sem que haja estímulos externos. Está falando sobre a tese dele, certo? Precisa de estímulos. Já dizia Thomas Hobbes que os homens nascem essencialmente maus. Essa pessoa, ela fez algo que é muito importante. Ela fez uma citação. Ela citou uma pessoa aqui, especialista na área, utilizou argumentos de autoridade. Thomas Hobbes, ela usou ali um cara que é muito bom na área. Citou o assunto, continuou falando do assunto. Prosseguindo. Logo, mais um modalizador, aqui é uma conjunção conclusiva. Olha só, logo faz-se necessário que as instituições das quais estão os homens submetidos estabeleçam limites e regras para manter-se a ordem. Instituições essas que Bauman fez outra citação, né? Então, ó, lembra que eu falei para você a importância de você gravar, de você decorar, ter aí conhecimento a respeito de assunto? Decore, isso é muito importante para você. Bauman chamou em seu texto sobre modernidade líquida de referenciais e incluem religião, família, nacionalidade, classe, ideologia e ideologia política. O cara fez duas citações, dois pensadores diferentes, enriqueceu muito o texto, a nota vai lá em cima. Em resumo, um outro modalizador. Em resumo, os referenciais são responsáveis pela mobilização dos bons e maus projetos realizados dentro de uma sociedade. Perceba, a pessoa não fugiu ao tema, ela continua focada no tema e a redação está bem legal, bem bacana mesmo.
Portanto, já vai concluindo, olha só, outro modalizador. Serviços dependentes do voluntariado como, por exemplo, hospitais, bancos de sangue, igrejas, ONGs e abrigos devem manter um bom relacionamento diretamente com os representantes dos já anteriormente citados, olha que interessante, referenciais, pois possuem um enorme poder de influência, incentivando os demais através do exemplo a praticar a solidariedade. Essa pessoa concluiu bacana o seu texto, ela seguiu aí a sua estrutura bonitinho, introdução, desenvolvimento, conclusão, ela utilizou-se de argumentos de autoridade, ela fez citações, citou 2 pensadores diferentes, ou seja, a redação dela é pelo menos 850, 870, 900 pontos. Gente, é disso que eu estou falando. Uma boa redação é parecida com essa. Você vai ficar muito bom e você vai escrever textos assim também. Para praticarmos tudo aquilo que nós estamos aprendendo, vamos para a nossa atividade de casa. Nós vamos hoje para a proposta número 5. Você vai ler a proposta 5, vai estudar sobre o assunto, buscar o conhecimento e aí sim você vai produzir a sua redação. A proposta 5 fala sobre, olha que tema interessante da proposta 5. Preconceito racial. Como mudar esta realidade? Gente, um assunto muito bom, um assunto muito top, que vai deixar você aí com argumentos muito bons, convincentes. O que você vai fazer? Vai escrever o seu texto no seu caderno, depois você vai receber já aí a sua folha oficial de redação. Passe para a folha oficial, é importante ter no caderno e na folha oficial. Passe para a folha oficial, tire uma foto e você vai mandar para nós por meio do sistema Unimestre da escola. Beleza, galera? Qualquer dúvidas, nós estamos à disposição. Tamo junto, é nóis, até a próxima!